A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Vocês podem também acessar o YouTube e digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Meus queridos irmãos, é com muito pesar que eu anuncio o desencarne do nosso querido irmão Guaraci de Lima Silveira. Nosso querido Guaraci esteve comigo na apresentação do Teatro Domingo. Também gravamos o programa de ontem e de hoje. Ontem foi ao ar, hoje não vou colocar, chamei a Isa Rita. Mas se algum ouvinte desejar ouvi-lo pela última vez, estamos aqui à disposição. Colocaremos o programa amanhã, mesmo com ele já na pátria espiritual. Isso depende aí dos nossos queridos irmãos ouvintes. Eu estou sentido profundamente, não pela morte, que nós estamos de certa forma familiarizados, mas com a ausência, né, com o nosso convívio direto durante 8 anos, dividindo o programa, sentado um ao lado do outro, todas as semanas. Isso realmente é triste. E Guaraci não era só um amigo, um confrade, ele era também uma espécie quase que de guru, né? Sempre que eu tinha alguns problemas, até mesmo pessoais, ele estava ali sempre me orientando. Foi para mim aqui encarnado um grande benfeitor. Que ele possa estar bem no mundo espiritual, assim acreditamos, né? Até porque o tudo de bom que ele promoveu durante a sua estadia aqui conosco. O sepultamento foi às 16 horas, eu estive lá no cemitério, conversando com amigos e familiares. Orei por ele já várias vezes. Peço aos irmãos ouvintes também que orem por nosso querido irmão Guaraci, pelos familiares e amigos. A vida que segue, vamos continuar aqui o nosso trabalho. E quem sabe alguns dias ou alguns meses, eu tenho certeza que ele não vai demorar muito a trabalhar no mundo espiritual. Ele continue trabalhando conosco, né? Amparando-nos espiritualmente. E que Deus conforte aos seus familiares e amigos que estão nos ouvindo. Lembrando a todos os amados ouvintes que as palestras públicas na Casa Espírita Maria de Nazaré funcionam às 20 horas na sexta-feira. E a você, jovem, que tem até 18 anos, venha para cá estudar conosco. Não no salão de palestra, mas numa sala à parte, de 20 às 21 horas, vamos estudar a arte de evangelizar. Então eu convido aí todos os jovens da nossa região a estar conosco nas sextas-feiras. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, com muito amor no coração. Vamos ao programa. É isso mesmo, Isa, vamos ao programa. Vamos estudar sobre comunhão com Deus. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 Operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, 98801-2675, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nunca percas a esperança. Viver sem esperança é enfraquecer-se, destruir as oportunidades antes que venham.
andar sem rumo, abrir as portas ao desânimo e ao sofrimento. Toma ânimo e desenha na mente um futuro de paz e realização. Acredita estar marchando ao encontro da felicidade. Levanta a cabeça, uma esperança forte te faz vibrante e saudável. Confia, observa a natureza que se renova a cada manhã e desperta as forças que dormem dentro de ti. Vê a ti mesmo como o verdadeiro Filho de Deus e faze todo o bem que puderes. Tu és feliz a partir do momento em que crês na felicidade. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando comunhão com Deus. Deus é Espírito, e em Espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Quando Jesus fez esta afirmativa, no famoso colóquio com a mulher samaritana, poço de Jacó, está registrado por João, capítulo 4, falava para a humanidade de todos os tempos, oferecendo-nos a fórmula ideal para o encontro com Deus. A expressão em espírito significa que nossa comunhão com o Criador deve ser uma atitude íntima, espiritual, sem acessórios ou formalismo, mostrando também que nós não precisamos de intermediários, para orarmos a Deus. Basta que você tranque nos seus aposentos íntimos, leve ao pensamento ao Pai. Ele vai te ouvir, pode ter certeza disso. Os templos de pedra, as cerimônias do culto exterior, os rituais usados como catalisadores de emoções, favorecem a sagrada união. Na realidade, a limitam, porque são apelos dirigidos aos sentidos. Podem impressionar pela pompa, pela solenidade, mas não atingem o íntimo e tendem a cair na rotina quando perdem inteiramente o significado. Nós podemos até falar daqueles casamentos arranjados ou por interesses, de famílias aquinhoadas, de atores, famosos artistas, enfim, faz todo aquele glamour, gastam uma fortuna muito grande, mas e o coração? Está bem distante, não? Uma união que não vai permanecer por muito tempo. Agora, aquilo que toca o coração, o que Deus uniu, o homem não será capaz de separar, mas essas uniões de espíritos, independente de toda essa pompa. E quando Jesus completa dizendo, em verdade, revela que nossas relações com o Senhor devem ser inspiradas no esforço consciente por compreendermos sua manifestação no universo e sua vontade a nosso respeito. A religião, por isso, deve ser uma questão de crença, inspirada na tradição, mas uma busca constante pelos domínios da meditação, do estudo e do conhecimento. Então, ou seja, não é o nome da doutrina que você professa que vai te fazer melhor, é o seu empenho em entender os ensinamentos de Deus e Jesus, aperfeiçoá-los, colocá-los em práticas, estudar sempre. Falando da doutrina espírita, ela nos oferece, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, o roteiro a ser seguido. Como ciência, o Espiritismo comprova a sobrevivência, mostrando-nos o espírito imortal, permitindo-nos definir as leis morais que regem o universo. Então é um aspecto científico da doutrina espírita. Já como filosofia, leva-nos a raciocinar em termos mais claros e amplos a respeito do destino do homem, acalmando as inquietações de nosso coração, respondendo àquela indagação de um homem, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Tudo tem uma resposta racional da doutrina espírita. E como religião, consequência da filosofia que explica a vida e da ciência que prova a vida, não acaba. Ensina-nos a procurar o Criador da vida, pelos caminhos da fraternidade e do amor, para encontrá-lo finalmente dentro de nós mesmos. Deus não está só nos templos, está dentro de cada coração, desde que você se predisponha a se entregar um pouco mais e a dedicar-se a Deus. É por esta razão que o Centro Espírita não é uma igreja na acepção usual do termo. Acima de tudo, é uma escola onde aprendemos a conceber por tempo o universo, a casa de Deus, que devemos respeitar para sermos dignos de nosso Pai e herdeiros dos patrimônios da criação.
recordando mais uma vez a Emmanuel, quando ele disse que o centro espírita é a universidade da alma. Diferente das igrejas, com todo o respeito que temos, porque não tem nenhuma pompa, né? Os mobiliários são muito simples, não tem imagens de santos, não tem imagem de ninguém, nem sequer de Kardec, não tem nada disso. São salões amplos, com cadeiras simples, uma tribuna onde o palestrante vai fazer a sua oratória. Todas as casas espíritas são assim. Por isso costuma-se dizer que o espiritismo não é simplesmente uma religião, mas a religião. O apelo maior do céu à terra que fala ao entendimento para atingir o coração, preparando-nos para uma comunhão definitiva com Deus em espírito e verdade. Calcula-se que pelo menos 20% da população brasileira se compõe de espíritas, que é um número considerável, né? Já visto que o espiritismo ocupa a 3ª posição no ranking das 10 maiores religiões de acordo com o censo do IBGE. Então basta vocês entrarem aí no Google e digitar lá as 10 maiores religiões no Brasil, não do Brasil, no Brasil, né? Começamos em primeiro lugar com a Igreja Católica, Apostólica Romana, em segundo lugar veio o movimento evangélico, terceiro lugar doutrina espírita, quarto Testemunhas de Jeová, quinto Umbanda, que é uma religião que faz parte do sincretismo afro-brasileiro, e é a única religião fundada no Brasil das 10 maiores religiões. Depois, em sexto lugar, nós temos o budismo, em sétimo, o candomblé, em oitavo, nós temos o judaísmo, em nono, novas religiões orientais, e em 10º lugar, o esoterismo. Então, são as 10 maiores religiões no Brasil, lembrando que só uma delas é uma religião brasileira. Só para concluir, né? O catolicismo surgiu na Roma Antiga, Europa. O protestantismo, com Lutero na Alemanha, e depois espalhou pela Europa. O espiritismo, com Kardec na França, também Europa. Aí vem o Testemunho de Jeová, que é um movimento paralelo ao movimento reformador, surge nos Estados Unidos da América, né? Aí vem a Umbanda, fundada por Zélio Fernandinho de Moraes, que fundou em 1908, 1909, essa religião em Niterói, Rio de Janeiro. Então, depois nós vamos ter o budismo, fundado pelo príncipe Siddhartha Gautama na Índia, e por aí vai. É comum, por exemplo, o católico ser chamado muitas vezes de católico espírita. Frequenta centros espíritas, habitua-se a um intercâmbio com a lei, recebe ajuda e esclarecimento, maravilha-se com as perspectivas amplas que a terceira revelação oferece. No entanto, tratando-se de concepção religiosa, declara-se católico. E quando lhe perguntam o porquê dessa contradição, responde com uma outra interrogação: Espiritismo é religião? Essa dúvida é justificável. A palavra religião está associada a um culto exterior. Lembra imagens, santos, procissão, confissão, hinos, rezas, missas. Como o Espiritismo não tem esses acessórios, não é considerado religião para muitos, não? Porque a doutrina espírita é tão aberta ao público que pessoas de várias doutrinas religiosas costumam assistir palestras espíritas, entende? Eu tive um amigo budista e ele, sempre que tinha oportunidade, vinha assistir palestras aqui na casa espírita. A gente continuava na religião dele, mas gostava muito de assistir as palestras. A Isa Rita aqui ao meu lado, quando ela vai fazer palestra, tem amigas evangélicas e católicas que a acompanham nas diversas palestras que ela profere por aqui. Todavia, o próprio cristianismo primitivo, de onde brotaram as grandes religiões ocidentais, não possuía na pureza do movimento inicial nenhum formalismo. O batismo instituído por João, o precursor, era simplesmente o marco de uma vida nova para o convertido, que após confessar publicamente suas faltas passadas, se propunha ao esforço de fazer-se digno do Messias, que estava para chegar. A distribuição do pão e do vinho por Jesus na última ceia fora tão somente o símbolo de uma presença iminente sempre que os discípulos estivessem reunidos em seu nome. Portanto, o cristianismo nascente não tinha nada desses formalismos, né? Dessas ritualísticas, dogmas, acrescentado ao longo do tempo. Tornaram-se rituais pomposos e solenes porque se pretendia atrair os pagãos, que constituíam a grande maioria e eram muito sensíveis a tudo o que lhes impressionava os sentidos. Então a mesma motivação inspirou
a assimilação de práticas pagãs, como a procissão e a entronização de imagens. A devoção aos santos nada mais foi do que uma transposição dos deuses mitológicos para as igrejas, satisfazendo-se à vontade popular. Então foi se aderindo a outras ideias, né? Porque se a gente for lembrar, né, da época de Jesus, nada disso tinha, né? Não existia isso. Então a pregação de Jesus era feita em qualquer lugar, na natureza, não precisava de templo. O que importa para nós é justamente aquela mensagem que Jesus trouxe para nós, mostrando a importância do amor, mostrando a importância de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente entende que realmente só vamos amar o próximo se nos amarmos. E quando a gente amar o próximo, é quando a gente estará amando a Deus. Por isso que é importante. Tudo que está em volta disso é só, vamos dizer assim, entre aspas, um enfeite, uma chamada de atenção. Mas Jesus deixou bem claro para nós que o lugar que nós possamos fazer uma oração é dentro de nós. Não precisamos entrar literalmente num quarto secreto. O quarto secreto é o nosso coração. Então, tudo isso que foi sendo assimilado, né, por outras religiões, fazem parte do que ele falou aqui. É para incentivar as pessoas, chamar a atenção, né? Na realidade, está se fugindo do objetivo. Está se dando importância às coisas que, na realidade, não nos importam. Porque o que importa para nós é a nossa comunhão com Deus. E a oração é essa comunhão com Deus. No momento que a gente ora, nós estamos chegando até Deus. E isso que importa. Agora, todas aquelas outras coisas que qualquer religião, não criticando aqui, mas imagens ritualísticas, essas coisas todas, nada disso importa para nós. Importa o nosso coração, o nosso pensamento. Então a gente lembra da importância das palavras do Emmanuel, né? E a gente tem que se tornar bom. Porque se eu for bom, ser realmente aquele que está praticando a religião, né? Do latim religare, ligar ou religar, que é o caminho para Deus. É o que eu falei. É o que nós temos que ter entender isso. Temos que nos religar a Deus, né? É através da oração. E todas as atividades humanas em torno desse objetivo são manifestações religiosas. Então, cada religião faz o seu apelo com características próprias e os crentes ajustam-se de conformidade com a faixa de entendimento em que estagiam, né? Então, a gente entende a importância de que, na realidade, nada disso seria importante. É o nosso pensamento, o nosso sentimento de amor chegando a Deus através da oração. Mas nada a criticar. Cada religião ela tem as suas maneiras, né, de chegar até os seus fiéis e vão se adaptando conforme a situação. Mas para nós que temos uma outra visão, como o Pedrosa mesmo falou, a doutrina espírita, as casas espíritas não têm nenhum aparato. Não existe quadros, não existe imagens, não existe essas coisas materiais. E sim, é aquele momento em que nós vamos realmente estudar para a gente entender qual é o caminho que Jesus traçou para nós, para que a gente possa se modificar, né? O homem primitivo cultuava Deus representado pelas forças da natureza. A sua religião era o sol, a chuva, o mar, o vento. E a sua religiosidade exprimia-se em danças, cantos, batuques e sacrifícios. No judeu, que imolava o bode expiatório, no egípcio, que observava o aparato das cerimônias fúnebres, no grego, que homenageava os deuses, no hindu, cultua o boi, no protestante, que canta hinos, no católico, que se submete ao ritual da missa, temos manifestações religiosas. Então o apelo do espiritismo ele é diferente.
despido, como a gente falou, de fórmulas exteriores. Ele dirige-se essencialmente à consciência, fazendo a iniciação da criatura humana nos domínios da espiritualidade superior. É isso. A gente, quando estuda o caminho traçado por Jesus, está realmente fazendo com que a gente tome consciência da nossa realidade. O que somos, o que estamos fazendo aqui e a importância de nos modificarmos para sermos melhores. Saber o que a gente vai plantar hoje para colher amanhã. Então é realmente um despertar. Porque vai falar do Evangelho de Jesus, porque vai traçar para nós esses caminhos para que a gente possa crescer espiritualmente, né? Despido realmente de fórmulas exteriores. E diz Leon Denis, tende por tempo o universo por altar. Então o tempo para nós é o universo, por altar a consciência e por imagem. Deus, por lei, a caridade. Então tende por tempo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus e por lei a caridade. É o que importa para nós, né? É a gente colocar a caridade em prática, aproveitando também para que a gente entenda que temos que estar ligados a Deus, fazer tudo aquilo que Jesus nos ensinou para que a gente possa crescer espiritualmente. Então temos aqui, em poucas palavras, a essência dos postulados espíritas, convidando-nos a superar o acanhamento dos templos de pedra e o condicionamento do formalismo, para o cultivo de uma religiosidade verdadeira. Pergunta 803, Livro dos Espíritos. Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos, e anunciais assim uma verdade maior do que pensais. Então é isso aí, Deus nos olha por igual, Ele não faz diferença dos seus filhos, do bom, do mal, do sábio, do ignorante. Todos somos iguais perante Deus. Inclusive os espíritos falam, os espíritos superiores dizem que Deus já nos vê como seres angelicais, esperando chegarmos lá. Então todos nós temos a oportunidade de buscar o caminho traçado por Jesus e fazer a diferença. Porque a gente tem que lembrar também que nós estamos já em mudança planetária, saindo de provas e expiações para a regeneração. Então, o planeta precisa da nossa colaboração, precisa que a gente progrida para ele progredir também. Temos que entender isso. Somos iguais perante Deus. E na que pergunta 806 do Livro dos Espíritos, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem, não de Deus. Como eu disse, Deus nos olha por igual, não faz diferença. A diferença vai ser feita pelo próprio homem na sociedade quando ele não olha o seu irmão como igual. Ele pode agir de uma forma superior e então ele está fora dos ensinamentos de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros aquilo que a gente quer que faça para nós. Isso que é uma coisa muito importante a gente entender. Somos todos iguais e todos com a mesma oportunidade. Então cabe a nós termos a inteligência dada por Deus para a gente buscar o caminho traçado por Jesus, para a gente melhorar, para a gente crescer, aproveitar a nossa reencarnação. Então as duas questões aqui situam bem o problema das desigualdades humanas. Concebendo-se que Deus é a justiça perfeita, não poderia favorecer a nenhum de seus filhos. Se há pessoas mais inteligentes e capazes é porque são espíritos mais velhos e guardam um patrimônio maior de experiência. Então não há privilégio. O fulano é inteligente. Ele vem ao longo das reencarnações dele, acumulando, guardando esse patrimônio, que é o que a gente, na realidade, tudo que a gente adquire como virtude é o que a gente vai levar quando partir para a parte espiritual. Aqui é uma escola. Caixão não tem gaveta, a gente não vai levar nada material, mas tudo que a gente adquirir, né, de conhecimento ou de adquirir de virtude, é isso que nós vamos levar. Desde que, desfrutando do livre-arbítrio, a faculdade de decidir seu próprio destino, os espíritos desenvolvem-se mais ou menos depressa, na medida em que aprendem a disciplinar seus impulsos e definir suas necessidades. Então é isso que a gente tem que aproveitar a encarnação. Então nós vamos adquirindo conhecimento, crescendo espiritualmente
E aproveitando a dádiva de Deus, que é deixarmos reencarnar quantas vezes necessitarmos para crescermos espiritualmente. Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui na Escola Terra. Perfeito, Isa, é isso mesmo. Esse é o nosso grande objetivo, né, de aprendizado nessa grande escola. Meus queridos irmãos, vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. O efeito borboleta. Quando Edward Lorenz buscava um modelo matemático para a previsão do tempo, concebeu a teoria do caos, estabelecendo que uma pequena mudança nas condições de qualquer ocorrência pode gerar transformações significativas no futuro. Ele teve a oportunidade de expor sua descoberta em um artigo intitulado "Poderia o bater das asas de uma borboleta no Brasil causar um tornado no Texas?" A partir dessa publicação, a teoria do caos ficou conhecida como efeito borboleta. Em linguagem simples, o efeito borboleta demonstra que todos os fatos da vida estão conectados em uma grande teia de causa e efeito. Qualquer gesto ou ação em dado momento, por menor que seja, propaga-se em ondas e causa um grande efeito no futuro. Pensemos em um rapaz caminhando por um aeroporto e que repentinamente agacha-se para amarrar o cadarço do sapato. Uma moça que vem logo atrás, com um copo de café quente nas mãos, tropeça nele e derruba a bebida em um piloto que se dirigia para assumir a decolagem de um avião. Daí em diante, há uma sucessão incontrolável de acontecimentos. O voo daquele piloto atrasa. A jovem é repreendida pelos olhares dos mais próximos. O rapaz perde uma entrevista de emprego. O bom nisso tudo é que o moço, retornando mais cedo para sua casa, encontra com uma jovem que lhe desperta a atenção. O resultado é ele se enamorar dela e formarem um casal. Dessa forma, um caso fortuito, sem prévia conexão com o desencadeamento de eventos posteriores, resultou no encontro de duas almas. Poderíamos continuar a narrar outros tantos lances paralelos, alterados ou surgidos a partir daquele agachar para amarrar o cadarço do sapato. Este é o efeito borboleta. Transportemos essa teoria para nossas atitudes diárias. Será que podemos aquilatar o quanto um gesto de carinho pode impactar a vida de alguém? Possivelmente, já ouvimos relatos de pessoas que estavam a caminho de cometer um desatino, mas encontrando alguém que lhes deu atenção e as ouviu por breves minutos, desistiram do que planejavam. Guardemos a certeza de que qualquer atitude nossa tem consequências na vida de outros, sejam eles conhecidos ou alguém que vimos por uma única vez. Nossas palavras, faladas ou escritas, marcam profundamente aqueles que as ouvem ou leem. O mesmo acontece com o nosso exemplo. Por isso, quando estivermos nervosos, não nos permitamos discutir por motivo algum. O que fizermos, enquanto em desequilíbrio, estará impregnado de vibrações negativas que alcançarão a muitos. É sábio o dito popular que diz que somos senhores do nosso silêncio e escravos das nossas palavras. Todos os seres do universo estão mergulhados no hálito divino. Filhos que somos do mesmo Pai e, portanto, irmãos em humanidade. Se agimos, falamos e pensamos no bem, disseminamos o bem. Se propagamos qualquer sentimento em desacordo com a lei de justiça, amor e caridade, estamos a serviço do mal na criação de ondas de destruição. Pensemos nisso.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, preocupação na realidade significa ocupar-se de um problema antes que ele aconteça. Através de pesquisas populares, descobrimos que a cada 100 problemas com os quais nos preocupamos, apenas 99 nunca acontecem. E o que acontece tem uma intensidade bem menor do que fora imaginado. Cada fracasso é uma bênção disfarçada, pois nos dá sempre uma lição que de outra maneira talvez nunca aprendêssemos. Quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Nada tema se encontrar alguma oposição. Lembra-se de que o papagaio do êxito ergue-se geralmente contra o vento da adversidade e nunca com ele. Então, meus queridos irmãos, é nos momentos difíceis que aprendemos a nos superar. Nós temos muito mais coragem do que imaginamos. E sempre devemos contar com a espiritualidade amiga para nos intuir e muitas vezes nos dirigir. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por estar aqui, pedindo a Jesus que nos abençoe, que, com muita luz, com muita paz, com muita proteção, com muito amor no coração. E até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.